vai começar falando de um assunto que tem sido muito abordado aqui pelo nosso programa e também pelo conteúdo do site Outras Palavras, também já esteve no Outra Saúde, que é a questão do fim da escala 6 por 1. Né? Ontem a gente teve uma manifestação importante de um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o ex-ministro José Dirceu, que publicou um artigo no site Congresso em Foco, falando que agora é hora de o PT, os sindicatos e entidades da sociedade civil assumirem esse desejo nacional dos trabalhadores da área de serviços e se somarem à luta pelo fim da escala 6 por 1. E por que esse tipo de manifestação é importante? Primeiro porque o José Dirceu é um ex-ministro, uma figura muito influente ainda dentro do PT, deve inclusive ser candidato a deputado federal nas próximas eleições. E essa manifestação mostra, primeiro, um sinal, né, uma sinalização ali, não só para o PT, para os sindicatos, para essas entidades que são mencionadas no texto, mas para o próprio governo, que tem sido muito reticente em encampar essa bandeira como algo realmente que possa ser um elemento mobilizador, que possa ser algo que modifique na prática a vida das pessoas. Então, é interessante, até destaquei aqui dois trechos do que diz o Zé Dirceu, que se referem a respeito do porquê ele acredita que é fundamental essa campanha pelo fim da escala 6 por 1. E aí o Dirceu diz o seguinte: em primeiro lugar, por uma questão elementar da defesa dos direitos dos trabalhadores, onde se inclui o direito ao lazer. A campanha Pela Vida Além do Trabalho, iniciada por Rick Azevedo, um ex-balconista de uma farmácia que acabou se elegendo vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, viralizou nas redes e ganhou apoio de 2 milhões de trabalhadores, pelo simples fato de que responde a uma demanda imediata e latente de todo mundo que trabalha no comércio no regime de escravidão moderna, como classifica o próprio Rick Azevedo. E um outro elemento citado por Dirceu de ser, né, da importância de se defender essa campanha, é que ela tem um enorme apelo e potencial de mobilização, não só dos trabalhadores que são engolidos pela escala 6 por 1, mas também de seus familiares, que acabam pagando as consequências dessa redução da convivência em família, e de todos aqueles que defendem uma vida melhor para todos, com salários dignos, boa atenção médica e tempo para descanso e lazer. E aí a gente já tem, lembrando, né, inclusive na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, que é aqui do pessoal de São Paulo, que propõe, além do fim da escala 6 por 1, a fixação da jornada de trabalho semanal de 36 horas, no mesmo sentido, inclusive, de uma outra proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que estabelece um prazo de 10 anos para a adaptação das empresas ao novo regime. Então, a primeira proposta da Érica Hilton deve, inclusive, ser apensada à proposta do Reginaldo Lopes, que é mais antiga, tramitando ali em conjunto na casa. E aí é interessante porque esse debate já está colocado, já está posto, e a gente tem ali algumas evidências do quanto ele é importante. Que o próprio Rick Azevedo postou ontem, e a gente comentou isso aqui na entrevista com a Lana Moraes, isso aqui no Twitter, né? Ele fala o seguinte: o mercado chora a falta de mão de obra, mas não quer admitir o óbvio. O povo cansou de ser burro de carga. E aí ele divulga que esse print de uma entrevista que foi feita ali pelo presidente da APAS, que é a Associação de Supermercados, Elon Ortega, ao jornal O Estado de São Paulo. E o título da matéria é assim: nunca houve tantas vagas em aberto no setor, diz presidente de associação de supermercados. E eu achei bem interessante esse ponto e fui até atrás dessa entrevista para ver o que dizia o Elon Ortega ao Estadão, né? Porque ele está se queixando que tem muita vaga aberta e essas vagas não são preenchidas. Lembrando que a gente está numa situação do nível de desemprego muito baixo, o que é bom para a economia, mas a gente tem que analisar também a qualidade desses empregos, desses postos de trabalho que estão sendo ocupados, né? Então, ele é perguntado ali, o Ortega, que é sócio fundador, inclusive, de uma rede de supermercados, Serve Todos, que tem 8 lojas na região de Bauru, e ele é perguntado sobre a perspectiva de crescimento. Diz ali que em 2025 deve crescer 5%, tal, e fala das 30 mil vagas. Quando perguntado qual o perfil dessas vagas, se mão de obra qualificada, ele diz, não, qualificar a gente até qualifica. No ano passado, teve um curso, 16 regionais do estado de São Paulo, temos conversado com o governo, mas
o que tem ali, na verdade, são vagas para chão de loja, que eles chamam, né? Repositores, que eles chamam, que o próprio Ortega chama. Repositor, empacotador, operadores de caixa, açougue, padaria. São pouquíssimas vagas, segundo ele mesmo, para o setor gerencial. E ele diz, né, o que é muito curioso, ele fala, olha, o supermercado é a porta de entrada, o primeiro emprego de muitos. Agora, também tem o pessoal da terceira idade, que tem sido uma grata surpresa para a gente. Bom, grata surpresa para ninguém, né, porque a gente sabe que o nível das aposentadorias, né, o que as pessoas recorrem, algumas, infelizmente, por conta da reforma previdenciária que nós tivemos, não vão ter acesso ao benefício previdenciário. Essas pessoas, se não caírem nos benefícios como o BPC, vão ter que se submeter mesmo assim, né? O BPC, quando a gente fala o valor de um salário mínimo, muitas pessoas que são arrimos de família têm que conseguir um emprego mesmo estando aposentadas. Então, essas pessoas que estão já na faixa ali da terceira idade vão acabar trabalhando em postos de trabalho que remuneram muito pouco, que as condições são muito ruins, né? E aí tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que foi feita a ele, que o repórter disse: como as empresas estão se virando enquanto não encontram uma solução? Ele responde: o RH está sendo criativo, fazendo um plano de carreira para quem permanecer, para ter um turnover menor, melhorando benefícios, também melhorando o salário. Nem tudo isso mas tudo isso gera custo, você tem uma concorrência ferrenha. Mas os RHs estão sendo bastante criativos nesse sentido. Olha só, quem diria que melhorar salário, melhorar condição e melhorar benefício faria com que um trabalhador tendesse a permanecer no seu posto de trabalho ou faria com que as vagas fossem mais atrativas? Então, isso é o óbvio, o evidente. E aí ele cai, né, justamente nesse quase sincericídio, dizendo assim, olha, os supermercados não querem melhorar salário, não querem melhorar condição, não querem melhorar benefício, a gente quer mão de obra barata mesmo. Então, quando a gente tem esse tipo de leitura, percebe, primeiro, eu acho que algo muito importante que o economista Luiz Gonzaga Beluso sempre fala, né, que o Brasil não tem elite, porque elite pressupõe alguma coisa que tem até um sentido de superioridade intelectual, superioridade moral, né? O Brasil tem ricos, e é isso, porque quando a gente lê uma entrevista dessa de um dirigente de uma associação importante, percebe que não existe a possibilidade, primeiro, de abrir um próprio diálogo, né, em relação à melhoria das condições de trabalho e de uma legislação que facilite a contratação de pessoas, mas sob uma condição digna. E aí, quando se diz ali que, de novo, ele é questionado qual o principal concorrente na disputa para essa mão de obra, ele diz, é a trava trabalhista para o novo formato de trabalho. Precisamos de mais flexibilização. Gente, mais flexibilização. Nós tivemos duas alterações legislativas no Brasil, que foi a lei da terceirização e a reforma trabalhista, que precarizaram postos de trabalho, possibilitaram a adoção de trabalho intermitente, geraram uma rotatividade, pioraram as condições de trabalho, não geraram os empregos formais que foram prometidos à época, inclusive. Essas duas mudanças foram feitas em 2017, no governo de Michel Temer. E, ainda assim, o que o dirigente da Associação de Supermercados defende é um aprofundamento daquilo que já não deu certo. Então, é realmente algo que pasma, né? Mas não porque, como diz Beluso, temos ricos, não temos uma elite de verdade aqui no Brasil. E quando a gente pega o exemplo da Espanha, a Espanha também promoveu lá atrás uma reforma trabalhista que não deu certo. Né, foi uma reforma que precarizou os direitos trabalhistas, que, na verdade, colocou ali os sindicatos à margem das negociações, que aumentou a flexibilidade, fez tudo mais ou menos o que a reforma trabalhista brasileira fez. Só que em 2022, todo mundo ali, houve uma pactuação, inclusive, entre parte do setor produtivo, parte dos sindicatos, das associações de trabalhadores e o próprio governo, recolocando, inclusive, os sindicatos como protagonistas do jogo social e econômico. A gente está vendo aí o artigo do Clemente Gans-Luz, que é um artigo de 2023, analisava ali o resultado de um ano do que a gente poderia chamar de contra-reforma trabalhista, né? Daquilo que reverteu os efeitos da reforma trabalhista liberal que tinha sido colocada em prática anos antes. E o Clemente, né, uma figura que foi um especialista em relações do trabalho,
foi diretor técnico do Diese, ele aponta ali que essa nova legislação, na verdade, ela conversa com a concepção de qualidade de emprego, do direito, da dignidade da pessoa que vive do trabalho. E foi benéfico, inclusive, a gente tem diversos dados do ponto de vista econômico, não só social. Quer dizer, 2025, por exemplo, a Espanha apresentou os melhores dados de emprego e filiação à Previdência Social desde 2008, chegando a 21 milhões de pessoas que se filiaram à Previdência Social. Então, houve um impacto muito grande do ponto de vista social, mas também a economia melhorou bastante, né? Houve ali, claro, também outras medidas, como o aumento do salário mínimo do piso nacional do país, e tudo isso diante de um falso alarmismo, porque existia ali, olha, se fizer isso, vai cair o nível de emprego, vai ser insustentável para a economia, exatamente o discurso, não só, né, desse dirigente que a gente citou de associações de supermercados, mas como de outros, inclusive, que eu estava até vendo que no Rio de Janeiro teve um dirigente que falou, olha, em dezembro do ano passado, gente, se acabar a escala 6x1 em supermercados, a gente vai repassar os custos e vai aumentar a inflação. Quer dizer, uma chantagem explícita na prática, né? A gente sabe que a coisa não funciona assim, também falaram isso na Espanha e isso não aconteceu. Então, é importante a gente pegar essa questão do fim da escala 6x1, não só porque ela melhora efetivamente a vida de quem sofre com esse tipo de jornada, mas também porque dá o campo da esquerda uma oportunidade de virada, né? A gente sabe que no Brasil os retrocessos acabam durando muito mais tempo do que os avanços, né? Vimos aí como foi difícil recuperar, e não recuperamos todos os avanços que foram perdidos entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, mas é necessário encampar a luta, e essa é uma luta que vale a pena, pelo sentido prático e pelo sentido de mobilização. Ela coloca milhões de brasileiros numa condição de vida muito melhor, e tem também ainda um bônus, digamos assim, que ela coloca a extrema-direita na parede. É bom a gente lembrar, muitos, né, celebram aqui, muitos da extrema-direita, a figura de Nicolas Ferreira, porque é alguém que é sintonizado, digamos, com a emergência do seu tempo, e não só no sentido do discurso político, mas também do uso de redes sociais, é alguém que já nasceu, que já se projetou pela internet. Só que quando teve ali a escala 6x1 como o ponto principal do debate, ele foi muito criticado, inclusive por apoiadores, ao não apoiar o fim da escala 6x1. Então, isso coloca essa pauta, como eu falei, além da melhora objetiva na vida das pessoas que trabalham nesse tipo de jornada, ela também coloca a extrema-direita na parede, porque esse é o tipo de debate que eles não têm como vencer, né? E, inclusive, até porque coloca algo muito caro para a extrema-direita, que é a questão da família. Eles se dizem defensores da família, e a escala 6x1 prejudica as famílias. Filhos são apartados da convivência dos pais, né? O próprio casal não se vê nesse tipo de jornada de trabalho. Então, afeta um conceito muito caro à extrema-direita, e não tem o que eles falarem em relação a isso, né? E outra questão que é abordada, inclusive, pelo Zé Dirceu, é a capacidade de mobilização, já que, segundo uma pesquisa da Datafolha de dezembro do ano passado, 64% dos brasileiros defendem o fim da escala 6x1. E é importante observar isso porque, à medida que forem trazidos novas questões a respeito disso, é muito possível que esse índice de apoio aumente ainda mais. Então, é necessário que não só a esquerda que ainda está reticente em relação a esse tema, e a gente tem ali mesmo gente do PT apoiando no parlamento, mas não existe um engajamento do governo, que poderia tentar promover um processo mesmo de diálogo, como fez a Espanha, para se transformar num projeto de lei. Mas para isso é preciso priorizar o tema que a gente já viu é incômodo para a extrema-direita, é muito bom para os trabalhadores, caso a escala 6x1 termine, e no fim das contas, inclusive, vai beneficiar as famílias de uma forma geral. Então, vamos ver se esse puxão de orelha do Zé Dirceu vai ter algum efeito, não só dentro do PT, dessa parte da esquerda, que, como eu falei aqui, está ainda reticente em relação ao tema, mas também ao próprio governo.